Hoje, a gente vai embarcar numa jornada fascinante, a jornada épica de um fármaco. Vamos desvendar o que acontece desde o momento em que um animal de estimação toma um remédio até ele ser completamente eliminado do corpo. É literalmente uma missão acontecendo lá dentro. Alguém já parou para pensar nisso a fundo? Porque olha, não é só engolir um comprimido e pronto. Ali começa uma missão super complexa, uma verdadeira odisseia dentro do organismo. E é essa história que a gente vai explorar agora. E claro, toda jornada que se preze precisa de um mapa, né? Esse diagrama aqui do nosso material de referência vai ser o nosso guia. Ele mostra as 4 etapas principais que vamos investigar. Primeiro, a absorção, que é quando o remédio entra no corpo. Depois, a distribuição, a viagem dele pela corrente sanguínea. Aí vem a biotransformação, onde ele é modificado, e por fim, a excreção, a sua saída. Esse processo todo tem um nome técnico, que é farmacocinética. Bom, a primeira fase da missão é a absorção. Para um fármaco funcionar, ele precisa antes de tudo chegar na corrente sanguínea, e para isso ele tem que passar por algumas das defesas mais bem protegidas do corpo. A chave mestra para essa travessia é uma coisa chamada lipossolubilidade. Pensa assim, as membranas das nossas células são como portões feitos de gordura, de lipídios. Então, para conseguir passar, o fármaco precisa ser amigo da gordura, ou seja, lipossolúvel. É como ter o passaporte certo para cruzar a fronteira, sabe? Agora, olha só que interessante. A carga elétrica do fármaco faz toda a diferença. Ele pode estar na sua forma com carga elétrica, que a gente chama de ionizada, ou na sua forma neutra, não ionizada. Adivinha qual passa? Apenas a forma neutra, sem carga, é que tem o bilhete dourado para atravessar membranas. A forma com carga é simplesmente barrada, repelida, é tipo tentar juntar os dois polos iguais de um ímã. Não vai rolar. E essas barreiras são verdadeiras fortalezas, viu? A gente está falando da mucosa do estômago e do intestino, da pele e de 2 barreiras super especializadas. A hematoencefálica, que é tipo segurança VIP do cérebro, e a placentária, que protege o feto. Cada uma delas é um desafio diferente que o nosso herói, o fármaco, precisa vencer. Ok, missão cumprida. Uma vez absorvido, o fármaco entra na corrente sanguínea, que é basicamente a superrodovia do corpo. E aí começa a segunda etapa da jornada, a distribuição. Ele precisa viajar por esse sistema todo para chegar onde precisa agir. Só que, na corrente sanguínea, o fármaco não viaja sozinho. Uma parte dele se liga a proteínas que estão por ali, como a albumina, e vira um passageiro inativo. Fica ali, de reserva, esperando a hora de agir. Apenas a porção que está livre, que não se ligou a ninguém, é o nosso herói ativo, que pode sair do sangue, chegar nos tecidos e finalmente cumprir a sua missão. E para a gente entender para onde o fármaco vai, os cientistas usam um conceito chamado volume de distribuição. Calma, não é um volume real que a gente mede com uma régua. É um cálculo que nos diz se o fármaco prefere ficar mais confortável ali na corrente sanguínea ou se ele é do tipo aventureiro, que gosta de se espalhar por todos os tecidos do corpo. Essa analogia aqui ajuda muito a entender. Imagina que o fármaco é um corante. Se a gente joga esse corante num balde de água gigante, que seriam os tecidos do corpo, ele se espalha todo e a cor fica bem fraquinha, a concentração fica baixa, e isso é um volume de distribuição alto. Agora, se o fármaco fica concentrado num copinho de água, o sangue, a gente tem um volume de distribuição baixo. Simples, né? Certo, mas como é que os veterinários e cientistas sabem se a missão está indo bem? Eles monitoram o fármaco no corpo ao longo do tempo. E isso gera o que a gente pode chamar de relatório da missão. Vamos ver como isso funciona na prática. Esse gráfico aqui é a ferramenta mais importante de todas. É uma curva de concentração do fármaco pelo tempo. E ela nos conta visualmente a história completa da jornada. A subida dele no corpo, o auge da sua presença e depois a sua queda e desaparecimento. Vamos dar um zoom aqui no topo dessa montanha-russa. O ponto mais alto que a curva alcança, esse é um dos dados mais importantes do nosso relatório. Esse pico se chama Cmax, de concentração máxima. E o que ele nos diz, basicamente, é qual foi a força máxima que o fármaco atingiu no sangue. Geralmente, um Cmax alto significa um efeito mais intenso, mais potente. Agora, vamos olhar para baixo no nosso gráfico, para o eixo do tempo. Porque tão importante quanto a altura do pico é saber em quanto tempo o fármaco chegou lá no topo. E isso é o Tmax. Ele mede quão rápido o fármaco foi absorvido e atingiu seu poder máximo. Um Tmax curto significa que o remédio faz efeito rápido. Um Tmax mais longo, que a ação é mais gradual. E por último, vamos olhar para a figura inteira, para toda a área que fica debaixo dessa curva no gráfico. Se o Cmax é o pico da ação, essa área toda é o resumo completo da missão. Essa é a área sobre a curva, ou ASC.
Ela representa a exposição total do organismo ao fármaco. Traduzindo, quanto maior essa área, mais do fármaco esteve disponível no corpo para poder fazer o seu trabalho. É tipo o balanço final da operação, o resultado geral da missão. Mas a jornada não acaba no pico, de jeito nenhum. Depois de fazer o seu trabalho, o fármaco precisa ser eliminado do corpo. E entender essa fase final é absolutamente crucial para definir a frequência com que um remédio deve ser dado para que o tratamento continue funcionando. E o conceito-chave aqui é a meia-vida. Parece complicado, mas não é. A meia-vida de eliminação é simplesmente o tempo que o corpo leva para se livrar da metade da quantidade do fármaco que está no sangue. É um ritmo de saída constante e bem previsível. E esse gráfico de eliminação mostra isso perfeitamente. Dá uma olhada na linha descendo. Se a concentração começa em 100, depois de uma meia-vida ela cai para 50, passa mais uma meia-vida, cai para 25 e assim por diante. É por causa dessa matemática previsível que os veterinários conseguem calcular direitinho quando dá a próxima dose. E por que a meia-vida é tão fundamental? Porque o grande objetivo de um tratamento é manter a concentração do fármaco num estado de equilíbrio. Olha o gráfico da esquerda. Com doses regulares, os níveis sobem e descem um pouquinho, mas se mantêm dentro de uma faixa ideal. Nem muito baixo a ponto de não fazer efeito, nem muito alto a ponto de ser tóxico. Esse é o chamado estado de equilíbrio, ou steady state. E essa faixa ideal tem um nome, janela terapêutica. É o ponto certo, a zona de concentração perfeita, onde o remédio é forte o suficiente para combater a doença, mas sem chegar em níveis que podem fazer mal para o animal. Acertar essa janela é a verdadeira arte e ciência de medicar corretamente.